No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aos que rezam conosco pelos meios de comunicação, a grande graça, a grande alegria, podemos celebrar esta solenidade do corpo e também do sangue de nosso Senhor. Certa vez perguntaram a São Pio de Pietrelcina qual era a importância da missa e da Eucaristia. E São Pio respondeu: se os católicos soubessem a importância da Eucaristia e da missa, teríamos que colocar policiais nas portas dos templos, nas portas das igrejas, para conter os tumultos, porque multidões buscariam a missa e a Eucaristia. Para dizermos da importância que reserva esse sacrifício e sacramento. Gente, a missa é sacrifício e é sacramento. Nós vamos entender melhor essa parte logo em seguida, porque eu quero relatar aqui a vocês um milagre que aconteceu. São vários, referentes à Eucaristia. 1263, um padre tinha dificuldade de acreditar que a hóstia se tornava o corpo de Cristo e que o vinho se tornava o sangue de Cristo. Ele tinha muita dificuldade de crer nisso. E então um dia ele resolveu sair de uma cidade chamada Praga em peregrinação a Roma, a fim de buscar fortalecer a sua fé, já que era muito frágil, muito fraca. Ele estava se dirigindo a Roma justamente ao encontro dos túmulos de São Pedro e São Paulo. As pessoas naquele contexto tinham o costume de ir a esse lugar a fim de pedir o fortalecimento da fé, através desses 2 grandes apóstolos e pilares da Igreja Católica, Pedro e Paulo. No entanto, antes de chegar em Roma, ele chegou numa cidadezinha chamada Bolsena. E nesta cidade, ele se deparou
e se tornou um conhecedor primeiro de um milagre, e depois aconteceu um milagre com ele. Primeiro milagre, uma guriazinha, o pai ocupava um lugar muito importante na cidade, era uma autoridade daquela cidade. A família não acreditava em Deus, e ela decidiu, se sentiu tocada e disse para o pai que ela queria seguir a Cristo. O pai ficou extremamente chateado com ela e buscou várias formas de assassinar a guria. No entanto, todas as tentativas dele falharam, porque sempre havia uma intervenção divina e a protegia das investidas cruéis que o pai realizava contra ela. Não conseguindo nenhuma maneira de acabar com a vida da guria, ele resolveu amarrar uma pedra grande nas costas dela e lançá-la na água, no rio. No entanto, eis a grande surpresa: a pedra boiava na água e a guria em cima da pedra. Os rastros dela estão marcados na pedra até hoje. E aí, quem morreu vendo aquela cena foi o pai. O pai dela, vendo aquela cena, acabou morrendo. Esse fato fez com que naquela cidade muita gente ia em peregrinação. E aquele padre que ali estava vendo a fé daquele povo, ele resolveu rezar uma missa. E no momento da consagração, quando ele levanta a hóstia começa a verter sangue daquela hóstia. E mancha o corporal, gente. O corporal é um paninho que a gente coloca aqui sobre o altar, onde a gente coloca o cálice, a patena, né, os vasos litúrgicos. Mancha todo o corporal. Inclusive, ele sai porque ele não consegue mais rezar a missa. Ele fica tão emocionado que ele não consegue mais continuar rezando a missa. Então ele sai e ele desce as escadas e vai para a sacristia. E ali nas escadas vai pingar sangue. E esse sangue está até hoje marcado. Aquelas escadas eles recortaram ela e colocaram num relicário, no lugar de guarda relíquia, né? Recortaram aquele piso e está até hoje conservado. Depois disso, ele resolveu relatar ao próprio Papa, que era Urbano IV naquele tempo, né? O Papa que estava em exercício. Foi até o Papa para relatar o que tinha acontecido. O Papa, escutando o testemunho das pessoas que estavam presentes naquela missa, e o testemunho dele, do próprio padre, então no ano seguinte, 1264, resolveu estabelecer esta celebração que nós estamos celebrando hoje, esta solenidade, corpo e sangue de Cristo. Eu disse a vocês que o que nós estamos celebrando hoje é um sacrifício e também é um sacramento. Vocês lembram que Cristo, quando ele pega o corpo, né, na Quinta-feira Santa, nós reportamos a Quinta-feira Santa, onde Jesus vai instituir a Eucaristia. E nós estamos celebrando a Eucaristia. Então, ele vai levantar e vai dizer: esse é meu corpo, que será entregue por vós. Depois, esse é meu sangue, né? Sangue da nova e eterna aliança.
Fazer isto em memória de mim. Então, gente, toda vez que nós celebramos a missa, é como se estivesse acontecendo o sacrifício de Cristo. Sacrifício significa derramar o sangue. Derramar o sangue. Cristo derrama o seu sangue por nós, para a nossa salvação. Então ele diz, fazer isso em memória de mim. Por isso que a missa, ela nunca se repete. Você nunca participa da mesma missa mais de uma vez. Pode participar de 4, 5 missas no dia, mas nunca é a mesma. É como se fosse a primeira. É como se você estivesse lá com Cristo quando Ele está sendo sacrificado. Tá? Então é sacrifício do corpo e sangue de Cristo, né? O sacrifício do Cristo que acontece no altar. E é sacramento. Gente, e devido ao fato de ser sacramento, somente o padre, o bispo e o papa é que podem presidir a Eucaristia. Porque na hora da consagração acontece a igreja usa um termo que se chama transubstanciação. Muda, o pão passa a ser corpo e o vinho passa a ser sangue. Então acontece a transubstanciação, a mudança do pão em corpo e do vinho em sangue de Cristo. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que lá na antiguidade, lá no Antigo Testamento, já se tinha o costume de fazer sacrifício. Sacrificavam os animais, né? Em expiação pelos pecados. Expiação pelos pecados. Só que é o seguinte, todo ano tinha que fazer sacrifício. Todo ano tinha que repetir o sacrifício. E chegou um momento em que o próprio Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Ele se dá em sacrifício. Por isso, não é necessário mais todos os anos realizar sacrifício. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Queridos irmãos e irmãs, se faziam sacrifício por quê? Porque o povo quebrava a aliança com Deus. Então era preciso fazer sacrifício para restabelecer de novo a aliança com Deus. Agora, Cristo, derramando o seu sangue por nós, Ele estabelece uma aliança eterna com Deus e também conosco. Então a gente não precisa ficar sacrificando todos os anos animais como se fazia lá no Antigo Testamento. Tá? Então não é mais necessário. É importante que nós, claro, eu digo sempre, Jesus Cristo, quando Ele derrama o sangue por nós, Ele nos redime do pecado, aquele primeiro pecado que nos distanciava de Deus, ou do céu, que nos impossibilitava de entrar na vida eterna, que era o pecado original. No entanto, nós continuamos sendo pecadores. Somos santos e pecadores, diz a igreja, né? Santos e pecadores. Estamos a caminho da perfeição, ou buscando nos aproximar daquele que é perfeito, que é o próprio Deus. Mas isso não significa que nós também não falhamos, que nós não cometamos pecados. Mas aí a igreja tem o sacramento da confissão. Bem, então o padre, o bispo e o padre, o padre, o bispo e o papa, 3 sacramentos que somente a eles compete: o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Tá? O sacramento da confissão e unção dos enfermos implicam em perdão dos pecados. E o sacramento da Eucaristia na transubstanciação, conforme já explicamos aqui. Muito bem. Aqui na primeira leitura, né, que nós escutamos, no livro do Êxodo, está bem clara aqui a questão. Moisés vai pegar o sangue de um animal, né, e vai derramar a metade sobre o altar, e ele vai primeiro explicar a palavra para o povo que está ali. E esse povo diz: olha, nós vamos fazer tudo aquilo que o Senhor disse, tudo aquilo que o Senhor ordenou. E aí então
Moisés vai aspergir aquele povo com a outra metade do sangue. E ali eles então estão renovando a sua aliança com Deus. Esse povo que ao longo da história vai quebrando a aliança com Deus, vai se distanciando de Deus. Por isso então que chegou esse momento, o momento em que Cristo se torna o Cordeiro imolado. Ele que derrama o sangue para que a aliança com Deus não se rompa nunca mais. Tá? Vamos pedir então ao Senhor Deus que Ele possa nos iluminar, que Ele possa nos conduzir, que nós possamos valorizar cada vez mais a Santa Eucaristia. Que nós possamos valorizar cada vez mais a Santa Eucaristia. Que nós possamos também nos voltar com mais intensidade para Deus. Que a nossa fé possa crescer, possa aumentar. E que Deus possa guiar também e conduzir os nossos passos, a fim de que dia após dia possamos também nos aproximar cada vez mais dEle. Assim como nós, à medida em que nós vamos nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo, também da sua palavra, que nós possamos ir também sendo transformados no próprio Cristo. É desta maneira que nós vamos também nos preparando para alcançar a vida eterna.